povo, tudo bem? Estou passando aqui, né? Meu nome é Ravani e vou falar pra vocês como que essa notinha de 20 contos, de 20 reaisinhos mudou completamente a minha vida, a minha história, a minha trajetória e me fez chegar até aqui, tá bom? Vou falar um pouquinho, prometo ser breve e resumir bastante. Eu sou a criadora, a idealizadora, né, dessa marca que você conhece. E eu acredito que a maioria das pessoas que estão aqui nesse Instagram conhece a minha história já contei um dia nos stories, né? E conhece o significado dessa notinha pra mim, tá bom? Se você não conhece, vai descobrir agora. Vai ficar impactado. Enfim, eu vou falar um pouco sobre a minha trajetória profissional até chegar aqui, coisa rápida. Sempre trabalhei em áreas administrativas. E em determinado momento da minha vida, eu morava em Caeté, eu sou natural lá de Caeté, aqui pertinho, né? Pertinho de Guanabi. E já moro em Guanabi há 4 anos, tá? E foi aqui em Guanabi que a minha vida realmente ela mudou bastante. Eu, em um determinado momento, quando eu ainda morava em Caeté, eu comecei a sentir uma vontade, comecei a cursar administração de empresas, né? Eu sou administradora. E aí eu comecei a procurar um trabalho, eu nunca queria trabalho de assalariado de salário mínimo, né? Mas era o que eu encontrava lá em Caeté. E aí eu comecei a me interessar por carreiras bancárias, né? E eu sou muito determinada em tudo que eu quero. Então eu falei, eu vou trabalhar naquele banco X, né? Não vou fazer propaganda gratuita aqui não. E aí eu fiquei durante um ano pesquisando, me inscrevendo em vagas e tal, até que eu consegui entrar. Eu consegui entrar nesse banco. Vim para Guanabi, me mudei para Guanabi, de malas e cuias, e me apaixonei, né? Me apaixonei pelo clima, por incrível que pareça, porque eu gosto de calor. Inclusive trabalho com um produto hoje, né, que precisa estar o sol rachando. É muito bem servido, né, durante esse tempo de calor. Enfim. E aí o que acontece? Eu me mudei para Guanabi, né? Mas eu não fazia ideia do que iria acontecer. Trabalhei nesse banco durante 1 ano e meio. Estava num relacionamento também, né? E minha vida começou a entrar nos eixos. Então eu ganhava super bem, eu tinha benefícios, o trabalho era um trabalho muito gostoso, eu era apaixonada. E aí no finalzinho de 2019, eu fiquei 1 ano e meio mais ou menos. Aí quando chegou no finalzinho de 2019, surgiu uma oportunidade dentro desse banco. Uma oportunidade para eu ir para Salvador, a nossa lindíssima capital. O que Ravani fez? Ravani não quis ir, porque eu não sou muito fã, sabe, de Salvador. E aí eu não quis ir. Mas por que também que eu não quis ir? Porque na mesma época me surgiu uma oportunidade relativamente melhor em um outro banco privado também, tá? Não é concurso, foi processo seletivo. Eu sempre costumei passar nos processos seletivos que eu participava. E aí eu falei, poxa, não tem porquê eu sair daqui e ir para Salvador. E eu tinha certeza absoluta que eu ia passar. Nunca tive assim, pra você falar, eu tive medinho, não. Eu tinha certeza que eu passaria no processo. E aí o que aconteceu? Fiz a primeira etapa do processo seletivo, passei, né? Falei, essa é minha, essa ninguém me toma. E aí o meu ex-gerente me falou, olha, tem essa oportunidade para Salvador. Se você, infelizmente, era um contrato, né? Infelizmente, se você não aceitar, você vai ter que sair do banco, né? Do trabalho que eu já estava há um tempo. Eu parei para pensar e eu falei, nunca fui de ter medo de nada, nunca. Eu sempre fui muito de arriscar. Eu sou assim, se tiver que quebrar a cara, vai quebrar e vai aprender, né? É isso que eu sempre levei pra minha vida. Quebrei a cara, não foram poucas vezes, não. Enfim, eu confiei nessa outra oportunidade. O que acontece? Aí no iniciozinho de 2020, a bonita sai do banco, né? Saí do banco. Quase que eu falava o nome do banco aqui. Eu saí do banco e estava indo já sendo encaminhada para a segunda etapa do outro. Aí me acontece de aparecer uma pandemia. A lindona da pandemia me aparece e acabou com os meus planos, com os meus sonhos. Primeiro, o relacionamento acabou. Segundo, a
A pandemia, por conta da pandemia, o processo seletivo desse outro banco teve que ser encerrado na metade e não contratou ninguém. Tiveram que pegar pessoas de outras cidades que já eles manejaram, acho que não sei bem se é essa palavra, remanejaram, perdão, pessoas de outras agências para aproveitar nessa agência daqui. Então não contratou seu ninguém. Aí Ravani se encontrava desempregada, sem um relacionamento, tinha acabado de terminar um relacionamento. Agora você imagina como é que o meu psicológico estava. Tentei segurar as pontas aqui em Guanambi durante um tempo, eu morava sozinha no apartamento, né? Não consegui, porque eu não tinha dinheiro guardado. Se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, eu teria ficado esperta. Mas não, né? É o que? Há mais de 3 anos atrás, praticamente. Então, assim, o tempo faz a gente amadurecer e aprender muito, né? O que é que eu fiz? Tive que voltar, fiquei um tempo aqui, né? Eu emagreci, eu só sabia chorar o dia inteiro, eu não entendi o porquê daquilo, o porquê que eu tinha pedido para Deus essa outra oportunidade, que eu tinha certeza que ia dar certo, até então não tinha dado, e eu não aceitava. Dentro de mim eu não aceitava de jeito nenhum que essa oportunidade não tinha dado certo. Eu falei, não deu certo agora, mas eu vou esperar essa agência ficar pronta. Isso foi em março que eu recebi a notícia que o processo tinha sido cancelado. Sabe até quando eu esperei esse trabalho ficar pronto? E eu fui até o final. Aí eu me candidatava em alguns outros trabalhos assim, mas sem me esforçar. Se eu não me esforçava, não claramente que eu não entrei, né? Nesses outros trabalhos. Eu fiquei até finalzinho de agosto. Foi o dia que essa agência desse banco, né? Foi inaugurada aqui em Guanambi. E eu não entrei. E eu perguntava para Deus, porque eu sou uma pessoa que eu sempre tive um contato muito direto, muito íntimo com Deus, sabe? Eu perguntava, poxa, por quê? Né? Por que eu não passei? Aliás, por que eu nem participei? Porque eu sabia que não era para ir para Salvador, eu sentia dentro de mim, eu tenho uma intuição muito forte, sabe? Eu sentia que não era para eu ir. E minha vida, de repente, minha vida era maravilhosa, eu tinha um trabalho bacana, tinha um relacionamento bacana aos meus olhos. E, de repente, tudo foi tirado. Sabe? Tudo. E eu ficava sem entender. Então eu tinha voltado para Caeté, porque eu não tinha como pagar aluguel mais, tive que entregar apartamento. Foi quando, no início de setembro, umas amigas aqui que alugaram um apartamento aqui em Guanambi me chamaram para morar com elas. E eu vim. E eu tinha apenas 20 reaisinhos no bolso. Meu? Não era meu. Era que minha mãe me deu para eu passar a semana. Para eu comprar ali um creme dental, um sabonete, né? E eu vim com esses 20 reais para passar a semana. O que acontece? Chegando aqui, algo me incomodava. E tem uma coisa, cara, que eu não sei se vocês que estão me assistindo, eu não sei se você aí já teve essa experiência, mas eu já tive essa experiência algumas vezes. E é uma coisa imediata, é uma coisa impressionantemente rápida. O que aconteceu? Eu cheguei nesse apartamento e as minhas amigas, elas trabalhavam nesse mesmo banco que eu tinha saído, né? Que eu tive que sair. E eu ficava chorando o dia inteiro, meu Deus, era pra eu estar lá, por que eu fiz isso? Não é possível que eu tomei a decisão errada. Enfim. E aí os pais de uma amiga, de uma dessas meninas, estavam aqui no apartamento, né? E aí eles estavam tomando café e eu fui pro banheiro. Mas eu fui pro banheiro simplesmente para orar. Eu não aguentava mais. Sabe quando você já tá há mais de 10 meses sem trabalho? Ainda mais eu, que sou uma pessoa hiperativa, não consigo ficar parada. Você tá vendo aqui como é que eu tô, né? É meio alegórica, eu sou toda... E aí o que acontece? Eu fui no banheiro orar. Eu orei, porque tinha uma coisa dentro de mim falando assim, não é isso. Assuma, aceite. Se você aceitar, eu vou te mostrar o caminho. Eu fui no banheiro, eu peguei o meu rostinho, coloquei colado na parede e falei, Deus, se não era esse banco, se não era esse trabalho, então me mostra o que é. Porque eu não entendo o porquê que a minha vida virou de cabeça para baixo, de repente. Eu tenho certeza que não era para eu ir para Salvador. Eu tinha certeza que eu ia entrar nesse outro trabalho. Eu não encontro trabalho bom como este, que pague tão bem como este aqui na cidade, né? Para minha experiência, não. Para minha formação, não. E eu falei, o que é que você quer? O que é que você quer para mim? Porque eu imaginava
que seria qualquer coisa menos abrir uma empresa. Eu jurava. E minha irmã já tinha me falado, você não sabe fazer nada, que minha irmã é empreendedora, né? Da área da beleza, sobrancelhas e tal. Eu falei, não sei fazer nada. Se eu souber, Deus vai me mostrar. Mas eu nem orava pra isso, não. Eu fingi dar uma de doida, fingi que, ó, beleza. E aí eu orei no banheiro e falei, eu não tenho mais tempo pra esperar a resposta. Então, eu assumo, eu aceito que não era da tua vontade eu entrar naquele banco. Porque se fosse, eu teria entrado como eu entrei no outro, né? Porque o que é da vontade de Deus acontece assim, ó. Acontece gostosinho, acontece aquela delicinha assim, você não precisa nem... Quando o negócio tá empacado, quando o negócio não vai e você já tentou de tudo, meu querido, não é aquele caminho, entendeu? Eu falo por experiência própria, não é aquele caminho. Orei, falei, ainda hoje, eu usei este termo, eu lembro como se fosse hoje. Isso foi dia 17 de setembro de 2020, vai fazer 2 aninhos. Eu falei, me mostre ainda hoje qual é. Se for trabalhar para alguém, alguma empresa, vai aparecer essa oportunidade. Se for para mim, trabalhar para mim, olha você vê a que nível eu cheguei, que eu não queria nem a pau. Eu jurava que se tem uma coisa que eu falava assim, meu Deus, eu nunca vou ser na minha vida empreendedora, porque, cara, não é fácil não. E olha que eu tô sabendo que não é fácil agora, que eu tô presenciando, né? Enfim, e aí o que acontece? No mesmo dia eu tive a resposta. Agora a parte interessante. Fica ligado. Eu saí do banheiro. Então, eu fiz essa oração. Eu peguei Deus, que eu tenho uma certa intimidade. Chamei na chincha e falei, olha, me fala ainda hoje. Eu preciso de uma resposta ainda hoje. Quando eu vim pra cozinha, os pais dela estavam aqui, né? Os pais dessa outra amiga minha. E aí tinha umas frutas em cima da mesa e tal. E aí a mãe dessa menina virou pra mim, Rá, você sabe fazer salada de frutas? Aí eu falei, ó, dona Cátia, o nome dela. Depende muito do ponto de vista. Eu sei cortar e misturar. E é isso aí. Ela falou, então faz uma aí pra nós. Que essas frutas, elas vão acabar perdendo, né? Eu falei, beleza. Peguei e fiz a salada de fruta. Quando as meninas chegaram e todo mundo se reuniu e eu, né, de boa, sem intenção nenhuma, começaram a comer a salada. Aí viraram assim, dona Cátia, que salada deliciosa. Nossa, a melhor salada que eu já comi. Aí ela olhou pra mim e falou, não foi eu que fiz, foi Ravani. Gente, na hora que elas falaram isso, me veio na cabeça a resposta. É com isso aí que você vai começar. Eu não sabia, eu vou chorar. Eu não sabia o que ia acontecer, eu só sabia que eu precisava tomar uma atitude, sabe? Então, assim, o que eu fiz? Eu peguei os meus 20 reais, vim aqui no sacolão que fica aqui perto. Eu não falei com ninguém, eu não comentei com ninguém. Eu só falei, poxa, agradeço. O pessoal falou assim, cara, você leva muito jeito. Mas eu falei, meu Deus. E aí eu comecei com a salada de fruta. Eu não comecei com geladinho gourmet. Eu comecei com salada de fruta. Eu fui lá no sacolão, eu peguei os 20 reais que eu tinha, eu comprei um pacotinho de guardanapo, um pacotinho de copo descartável com tampinhas, comprei umas frutinhas, as mais baratinhas, e fiz 15 copinhos de salada de fruta. Entrei em contato com um pastor aqui de uma igreja que era conhecido meu, perguntei se tinha algum desses meninos, né, novinhos, que vende assim em rua, vai ganhar uma comissão. Ele me indicou um menino muito bom, e foi aí que eu comecei. No outro dia, porque eu sou muito rápida, no mesmo dia eu comecei a fazer salada de fruta, no outro dia eu já estava vendendo, porque eu não tinha como vender na rua. Eu falei, eu vou ficar com a fabricação e eu coloco alguém para vender para mim. Esse menino ficou durante uns dias, depois entrou, aí é aí que entra o geladinho. Depois entrou um outro rapaz, o nome dele é Rafael, ele começou a vender salada de fruta para mim. E ele falou, ô Ravani, você me disse um dia, porque eu tinha comentado com ele que eu estava pensando em fazer geladinho e veio essa ideia, sabe? Mas eu achava que era muito caro e realmente era, né? A base antiga que eu fazia naquela época era mais barata, mas agora é um absurdo. Por isso que eu criei a minha base premium, né? Que não leva nenhum desses itens. E que é muito mais em conta e que dá um resultado superior. Por isso que se chama premium, que é além do esperado, né? Ela supera as expectativas. Foi outra ideia, foi outra inspiração que Deus me deu. Enfim, não vou sair do assunto.
Aí o que aconteceu? Eu já tinha comentado com esse Rafael logo quando ele entrou que eu estava querendo trabalhar com geladinhos gourmet também, mas eu achava muito difícil, né? Às vezes que eu tentei ver algum vídeo assim ensinando, aqueles videozinhos bem simplesinhos que você encontra por aí. E eu não sabe, eu falei, não tem dinheiro pra isso não tem dinheiro pra isso não, foi o que eu falei com ele. Eu já tinha falado com ele que eu tinha começado com R$20, porque isso aqui pra mim foi muito marcante. Aí ele falou assim, não, porque eu tô sentindo uma dificuldade pra vender a salada, porque o pessoal na rua me vê com isopor e acha que é geladinho. E aí quando chega pra mim, pensando que é geladinho, eu falo que é salada, o pessoal, por que você não vende geladinho? Geladinho vai sair mais rápido e tal, num calor desse e tal. E aí eu falei, Rafa, mas não tem condição, eu não tenho dinheiro. Quando eu falei isso, ele olhou na minha cara e falou assim, não foi você que disse que começou com R$20? Não é possível que hoje, depois de quase um mês, você não tem mais do que R$20 pra investir no geladinho. Gente, aquilo ali, eu já estava ficando acomodada com a salada de fruta. E era algo que me dava muito trabalho pra fazer. Sabe, picar frutinha, porque eu sou muito perfeccionista, caprichosa, né? Então eu tinha que picar frutinha por frutinha, depois montar tudo, misturar tudo, colocar nos copinhos. E é um tipo de produto que perde muito rápido, era 1, 2 dias na geladeira, se não vendesse ia pro lixo. Então o gasto era muito maior. Trabalho maior, gasto maior e pressão para vender mais rápido. O geladinho não, o geladinho ele pode ficar de 4 a 6 meses congelado, mas se bem que o meu não dura uma semana, né? Sai tudo. Enfim, o que acontece? Na hora eu vi que era Deus falando comigo, acorda mulher, tome vergonha nessa sua cara, bota esses couro para queimar aí e vai fazer seu geladinho. O que eu fiz? Eu falei, pois bem, é hoje que eu vou fazer minha primeira receita. Eu já estava dando uma pesquisada, eu fui no mesmo supermercadozinho aqui do lado, comprei um material para fazer uma receita, que foi a minha primeira receita, o de limonada suíça. Inclusive, ele foi o meu primeiro sabor. Ele é um sabor dos mais, na verdade, todos os meus sabores são muito bem pedidos, mas ele é a paixãozinha dos clientes. Ele é o meu primeiro sabor. E quando eu provei o resultado, e eu passei para ele, eu mostrei para ele, ele falou assim, cara, é perfeito seu geladinho, vamos arrebentar, vamos vender. E ele começou a vender. Ele tentava conciliar geladinho com salada. Eu não estava dando mais conta. O negócio cresceu assim, do dia pra noite. E eu parei com a salada. Os clientes da salada acharam ruim, viu? Por que você parou com a salada? Eu gostava da salada. O pessoal que faz dieta, né? Que a minha salada não levava açúcar. E aí, o que acontece? Enfim, tive que tomar essa decisão de parar com a salada, porque eu vi que o geladinho me dava mais retorno mais rápido, menos trabalho, entende? E aí, o que acontece? Começamos a vender. E daí só foi crescendo. Aí sai Rafael, entre outros vendedores, e foi. Comecei a criar minhas receitas, comecei a criar. E detalhe, eu nunca tive medo de nada. Quando eu falo que eu nunca tive medo de nada, é porque eu nunca tive medo de nada. Eu nunca tive medo de colocar o valor que eu cobro no meu produto, porque eu sei da qualidade que ele entrega. Eu lembro que na primeira receita que eu fiz, que foi essa de limonada suíça, uma amiga minha que estava aqui, ela falou assim, você não vai nem fazer uma remessa de teste? Eu falei, não. Eu não vou fazer remessa de teste não, porque eu sei que vai ficar bom. E eu nunca tinha feito um geladinho na minha vida. Eu nunca tinha feito um geladinho na minha vida. Nem aquele de água e que suco. Nunca. E eu consigo ver que aquilo que tem a mão de Deus prospera, porque é uma coisa impressionante. Dentro de quase 2 anos que eu trabalho com isso, eu criei todas as minhas receitas. Eu sempre gosto de colocar o meu toque nela. Sempre. Minha cabeça é um turbilhão, gente, ó. É um turbilhão. É ideia em cima de ideia em cima de ideia. Eu só vou anotar. Essa aqui eu vou fazer em breve, essa aqui eu vou fazer em breve. E aí, o que acontece? Estou aqui até hoje e detalhe, nunca, sem mentira nenhuma, eu falo olhando nos seus olhos, eu nunca recebi um feedback negativo. Nunca recebi um feedback negativo. Nossa, geladinho não tá gostoso. Nunca. Os meus feedbacks são textos que eu recebo, que eu choro e que eu recebo todo santo dia de pessoas falando. E inclusive, eu quero respingar, né? Tem uma amiga minha que fala, a gente não pode ser represa, a gente tem que ser rio. O rio ele corre, o rio ele vai para todos os cantos. A represa não, a represa ela fica ali, ó, dentro dela sozinha. Então, com os meus R$20 que eu tinha, a minha vida mudou bastante, que hoje eu consigo faturar
de 6 a 8 mil por mês, tá? Com geladinhos gourmet. Geladinhos gourmet, há pouco tempo atrás, que agora é geladinho prêmio. O prêmio, ele consegue ser um pouco melhor, depois que eu criei a minha base, tá bom? Então, assim, é uma coisa que eu não consigo guardar só pra mim. Hoje eu transformo vidas com a minha história, hoje eu transformo vidas com o meu produto, eu transformo a vida de quem prova ele, que fica encantado, apaixonado, arriados para o pneu, e eu transformo a vida de pessoas que confiam no meu trabalho para aprender comigo. Hoje eu transformo a vida das pessoas de duas formas, tá? Ensinando, passando o meu conhecimento e passando o meu produto. Então, assim, não importa o valor que você tem em mãos hoje, não importa qual é seu sonho, não importa qual é a sua dificuldade. Se você ora, se você pede a Deus, ou ao ser divino, ao ser que você acredita, uma resposta, que na verdade é o universo, né? Se você pede a Deus, ao universo, à vida, uma resposta, ela te dá, tá bom? Então, assim, eu tô aqui, eu vou encerrar esse vídeo. Teve um momento que eu quase chorei, que eu sou chorona, e quando eu lembro disso, eu fico muito emocionada. Então, assim, pra falar pra vocês que a gente não pode esperar as condições perfeitas, né? A gente não pode esperar as condições perfeitas. E hoje eu entendo por que eu passei por tudo aquilo, né? Eu lembro que quando eu tava passando, um dia eu lembro no apartamento que eu morava, eu caí no chão chorando, desesperada, igual uma louca. Acho que quem ouviu falou assim, tá alguém morrendo ali dentro. E um amigo meu, que hoje é meu cliente, me segue aqui, hein, Rafa? Espero que você veja esse vídeo. Ele me mandou uma mensagem e falou assim, um dia você vai entender o porquê disso tudo. Tudo tem um propósito. E eu entendo hoje. E eu sei que isso é só o começo de muita coisa boa. Não é só por dinheiro, é por transformar a vida de pessoas. Então, é uma missão, é um propósito. E eu tô aqui disposta a cumprir minha missão. E se minha missão é ensinar, eu vou ensinar. Se minha missão é vender, eu vou vender. E é algo que preenche totalmente meu coração hoje e que me faz uma pessoa muito, muito realizada. Independente de dinheiro. Tô falando de realização pessoal como pessoa, tá bom? Vou encerrar esse vídeo. Quero dar um cheiro em vocês. Tá bom? Agradeço por todo o carinho, por todas as mensagens, por toda a energia positiva que vocês me mandam, tá bom? Invistam em vocês, peça a Deus a direção para o que vocês querem na vida de vocês. Se você já encontrou o seu rumo, a sua direção, amém. Se você ainda não encontrou e tá precisando de uma ajuda, vem comigo que eu lhe mostro, tá bom? Eu tenho bagagem suficiente, já sofri muito, justamente para aprender como ajudar as pessoas hoje, tá bom? Eu quero deixar com vocês aqui todo o meu agradecimento novamente. Um beijo e nos vemos em breve, viu?